Um jovem garotinho chamado Light nasceu em um mundo mágico onde 9 raças compartilham o mesmo mundo. Elfos, demônios, elfos negros, anões, homens-fera, onis, centauros, dragonutes e finalmente os humanos, que é onde está o nosso protagonista. E tendo o sonho de tirar sua família da pobreza, o pequeno garoto Light se despede da sua cidade natal e parte em uma jornada em busca de riqueza e poder. Ao chegar na cidade grande, ele se depara com a dura realidade da discriminação, se tornando alvo de ódio simplesmente por ser humano. Mesmo assim, determinado, ele vai até a guilda para se registrar como aventureiro, recebendo a patente baixa de nível F por seu primeiro dia. E a recepcionista pergunta se ele tem alguma habilidade especial. O rosto de Light se ilumina e ele responde orgulhosamente que sim. Ele tem uma habilidade chamada Mugen Gacha, e curiosa, a garota pede que ele explique melhor, pois nunca ouviu falar de algo assim. No entanto, o garotinho Light fica insistindo que vai ser melhor explicar na prática. Ele aciona a sua habilidade, fazendo aparecer uma carta bem diante dos olhos dela. E radiante de orgulho, Light fica contando que qualquer item representado na carta pode ser materializado. Mas a sua empolgação se acaba rapidamente, quando ele percebe que a sua primeira carta revelou apenas um garfo torto. Envergonhado, ele dá uma risadinha sem graça, dizendo ter sido apenas uma falha, e tenta de novo. No entanto, em vez de algo útil, aparecem mais itens sem valor, como uma maçã podre e um pedaço de pão mofado. Ele fica insistindo que normalmente não é tão ruim assim. Mas a recepcionista, já estando impaciente, entrega a carteira de aventureiro sem falar mais nada. E animado apesar de tudo, Light corre para aceitar a sua primeira missão. A recepcionista o direciona até o quadro de avisos, mas tem um obstáculo: ele não sabe ler. E nesse mundo, essa falta de capacidade não é tão rara, já que a maioria dos humanos mal domina o alfabeto. Com muita gentileza, ela o ajuda e seleciona algumas tarefas para iniciantes. E embora todas paguem pouco, Light não se importa, pois está disposto a se esforçar ao máximo. No final do dia, ele está completamente exausto após realizar diversos trabalhos consecutivos, e todo aquele esforço mal rendeu o bastante para pagar uma noite na pousada. Mesmo assim, ele tenta manter o otimismo, pensando que se a sua habilidade gacha conseguir criar algo comestível, ele vai conseguir ficar de boa. De repente, um grupo de vagabundos homens-fera esbarra nele e começa a humilhá-lo, como se fosse o culpado por ter sujado as roupas deles. Antes que possa se explicar, os criminosos pegam todas as suas moedas, alegando que o dinheiro vai servir para lavar os trajes. Ele implora para que devolvam aquela quantia, pois sem ela, ele não vai ter onde dormir, mas eles não demonstram a menor compaixão. Um deles empurra o garoto no chão, zombando para que ele vá dormir no meio do mato, e todos vão embora dando risada. Ao redor, ninguém sequer se move para ajudá-lo, muito pelo contrário, as pessoas zombam dele, o chamando de lixo humano inútil. É quando, nesse momento, uma jovem belíssima elfa se aproxima, o ajudando a se levantar, e ao perceber a raça dela, Light recua assustado e se desculpa na hora por tê-lo tocado. Contudo, a mulher o tranquiliza, garantindo que não pretende fazer mal a ele. O garoto não consegue entender por que uma elfa iria demonstrar tamanha gentileza com um humano, e para sua surpresa, a mulher o abraça. As pessoas ao redor ficam horrorizadas ao verem uma elfa tão bonita tocando em um humano tão nojento, enquanto Light permanece chocado. Ela se ajoelha para confortá-lo, levando o rapaz a se perguntar se está sonhando. A mulher garante que não, e o restante dos seus companheiros se apresenta. Eles revelam ser integrantes da Concórdia das Raças, um grupo composto por representantes de cada uma das raças criadas pela divindade. O Homem-Fera se apresenta como Garou, a Elfa como Sasha, e entre eles também estão o Diablo, o Demônio, o Boro, o Oni e Drago, o Dragonute. Finalizando a apresentação do grupo está Nano, o Anão, Sione, a Elfa Negra e Santoro, o Centauro. Somando assim 8 membros, o grupo fica explicando que necessita de apenas mais um integrante humano para estar fechado. O protagonista fica sem palavras, e eles esclarecem que a missão da equipe é simplesmente muito nobre: erradicar a discriminação racial no mundo e construir um futuro onde todas as raças vivem em pé de igualdade, e eles convidam Light para se juntar a essa aventura. O garotinho Light não consegue acreditar no que está ouvindo. O líder do grupo se aproxima e garante que todos estão falando sério. Tomado pela emoção de felicidade e com os olhos brilhando, o garoto aceita o convite sem pensar muito, e algum tempo depois, o grupo está explorando uma masmorra, onde Light é atacado por serpentes gigantes, sendo salvo no último segundo por Drago. Logo em seguida, outra criatura tenta emboscá-lo, mas Sasha é mais rápida e a elimina. Ela dá uma bronca no protagonista por estar sendo descuidado, lembrando que estão no abismo, a maior e implacável masmorra do mundo. Estando aqui dentro desse inferno, um único descuido pode ser fatal. O garoto se desculpa e a elfa tenta suavizar o tom, dizendo que só está preocupadinha com a segurança dele e verificando se ele sofreu algum tipo de ferimento. Como já estão viajando juntos há algum tempo, os outros companheiros começam a provocar Sasha, dizendo que ela está tratando ele como se fosse um bebezinho. Eles ficam zoando, afirmando que ela nem consegue disfarçar que está apaixonadinha. Basta ficar perto de Light para seu rosto ficar vermelho, e toda a postura de guerreira barra pesada desaparece. Sasha tenta se defender, falando que só está querendo evitar prejuízos
prejuízos à reputação da equipe, mas ninguém tá acreditando. E se sentindo um peso morto para o grupo, Light fica um pouco abatido, mas Drago fala pra ele não se preocupar. O dragão comenta que gosta muito do chá preparado por Light e que essa contribuição já é o bastante pra ele. Aliviado, o garotinho ganha mais um pouquinho de confiança e a viagem continua. E chegando em uma câmara sem saída, Drago decide que esse é o local perfeito para parar e, pensando ser o momento do descanso, Light, muito alegre, fica avisando que vai preparar o seu famoso chazinho. Mas antes que ele possa se mover, Drago interrompe de repente e anuncia a sua expulsão do grupo. E paralisado e sem reação, Light escuta o líder repetir a sentença e, vendo a confusão do garoto, Garu intervém com arrogância e confirma toda a expulsão. De uma hora para outra, a postura amigável de todo mundo desaparece. Garu completa com desdém que ele não tem mais utilidade alguma. Até mesmo Sasha muda bastante de tom, chamando o moleque de criança tola e confessando que a sua presença sempre a irritou. Os membros começam a discutir se a incompetência de Light vem da sua falta de inteligência ou se é apenas uma limitação natural da raça humana. Sem mais disfarces, revelam o desprezo que sentem por ele. No começo, Light tenta encarar aquilo como se fosse um tipo de brincadeira, mas eles deixam bem claro que não desceram até esse inferno de masmorra para fazer piadas. Ainda em choque, o protagonista lembra como todo mundo havia sido gentil com ele, mas os aventureiros confessam que tudo não passou de encenação, pois precisavam dele no grupo por um motivo específico. Sem entender nada, Light escuta Drago revelar que toda a situação foi orquestrada por causa da sua habilidade, o que, claro, aumenta bastante sua confusão, já que a habilidade Mugen Encaixa sempre pareceu inútil. Drago então conta que os líderes da sua raça estavam vigiando Light devido à natureza peculiar do seu poder, suspeitando que ele pudesse ser o lendário maestro. O único motivo para terem aceitado esse moleque na Concórdia das Raças foi para vigiá-lo de perto. Light argumenta que a sua habilidade só cria lixo, mas para eles isso não importa mais. O grupo já confirmou que os status de Light são medíocres e que sua habilidade é de fato imprestável. E como já perceberam que ele não é o famoso e grandioso maestro, o garoto acabou se tornando um simples peso morto. Os membros ficam reclamando do tempo perdido, fingindo simpatia por alguém que detestavam, e diante do desespero de Light, que desconhece qualquer detalhe sobre o tal maestro, Drago encerra a conversa, falando que nada mais importa. O líder decreta que chegou o momento de concluir o serviço. Um terror absoluto toma conta de Light, ao perceber que a situação vai muito além de uma simples expulsão. Na verdade, eles pretendem assassiná-lo. Sem perder tempo, Garu avança e desfere um golpe brutal, cortando o rosto do garoto. O choque e a dor fazem seu corpo tremer. Diante da terrível verdade, Light tenta fugir em pânico. No entanto, os agressores ficam zombando da sua chance, lembrando que no abismo não há escapatória e que ele não sobreviveria ao único ataque de monstro local. Para garantir que ele não vá a lugar nenhum, Sasha dispara uma flecha precisa que atravessa sua perna. Garu confessa que sente muito prazer caçando humanos medíocres, e Sione concorda, dizendo que gritos de agonia deles são como uma doce melodia. O Homem-Fera aplica uma surra brutal em Light. Drago exige que ele pare, mas Garu está ansioso para continuar. Até que a elfa Sasha o lembra que precisam seguir o plano original. A versão que vão apresentar para a guilda é que o monstro do abismo devorou Light. Por isso, não podem deixar vestígios de golpes de armas ou garras que provem o contrário. Garu se aproxima para aplicar o golpe de misericórdia, zombando que Light até que foi uma presa divertida para espancar, e que por isso a sua morte não será rápida. Rastejando desesperado pelo chão, o garoto se pergunta como tudo pode terminar assim. O seu desespero transborda em um grito de socorro, e na tentativa cega de escapar, ele acaba ativando por acidente uma armadilha de teletransporte. Drago então grita para não deixar o moleque escapar, mas já é tarde demais. Em questão de segundos, Light é teleportado para outro setor do calabouço. No entanto, a mudança de cenário não acaba sendo tão boa assim. Gravemente ferido, ele sabe que no momento em que qualquer criatura o encontrar, será seu fim. Entre o choque e a dor, tudo que ele consegue pensar é em sua família e no motivo que o fez chegar até esse ponto. Todo mundo tratou ele com tanta gentileza que ele de todo o coração havia considerado eles companheiros preciosos, mas a realidade acabou sendo cruel. A amizade era apenas uma farsa macabra e eles se deliciavam com toda a sua destruição. Muito ansiosos para vê-lo morrer com sorrisos debochados no rosto, a dor de Light rapidamente se converte em raiva, transformando medo e tristeza em um ódio profundo. Ele promete exterminar cada um deles, e essa raiva avassaladora acende uma chama no seu interior, e o desejo inabalável de vingança o impede de morrer agora. Ele jura que todos pagarão caro e serão despedaçados. Mas agora, a situação está se tornando cada vez mais desesperadora, quando uma besta monstruosa surge diante dele. Os olhos de Light ficam arregalados, avaliando o monstro. Ele está no nível 1000, uma criatura lendária que deveria existir apenas em lendas. Nesse instante, a terrível verdade o atinge em cheio. A armadilha teleportou ele diretamente para a profundeza mais perigosa do abismo. Sem a menor chance de fuga, e com a besta se aproximando, Light está se recusando a morrer antes da vingança. A sua única arma restante é a habilidade inútil Mugen Encaixa, e ele ativa em um ato de puro desespero. O garoto ativa a habilidade repetidamente, rezando por um milagre. Ele se recusa a cair para o medo.
Ele ainda precisa acabar com aqueles traidores a qualquer custo e voltar para sua família que tanto ama, e contra todas as probabilidades. A insistência de Light recompensa seu esforço. A Mugen Caixa resplandece com um brilho lendário como nunca antes visto. O monstro avança para devorá-lo, mas já é tarde demais. Assim que a carta se materializa, uma voz imponente proclama que ninguém vai tocar seu mestre. Uma bela jovem aparece e derrota instantaneamente a criatura de nível 1000. A poderosa garota se ajoelha diante de Light e utiliza a magia para curá-lo completamente. Ela se desculpa na hora por ter agido sem a permissão dele, explicando que seria uma vergonha imperdoável deixar uma coisa tão bela quanto ele ser arruinada por ferimentos tão graves. O garoto fica chocado vendo ela falar dele com tanta gentileza, e mais chocado ainda ao perceber que todos seus ferimentos graves haviam desaparecido. E com a voz suave, a jovem pede a honra de saber o nome do seu senhor, e Light revela sua identidade. Ela fica respeitando o jovem mestre e declarando que vai dedicar cada segundo da sua vida para servi-lo. E selando esse juramento de fidelidade absoluta sem hesitar, a garota se apresenta oficialmente como Mei, a empregada buscadora da verdade, revelando ter um nível inacreditável de 9000, muito mais do que aquele nível absurdo. O que deixa o protagonista Light assustado é o fato dele ter invocado uma serva de raridade super ultra rara, através de uma habilidade que ele julgava inútil. Mei continua demonstrando uma devoção e lealdade inacreditável, afirmando que o seguiria até mesmo para além da morte. Ainda tentando processar toda a situação, Light tenta argumentar que a Mugen Caixa é uma habilidade fraca e que seria impossível invocar alguém do nível dela com algo assim. E com extrema educação, a empregada Mei pede autorização para inspecionar a habilidade do mestre com sua própria capacidade avaliação, mas ela fica lembrando que é claro que só vai fazer isso se ele permitir, mantendo a postura impecável de uma serva leal. O protagonista concorda e assim realiza a análise. Mei fica impressionada. Ela revela as verdadeiras capacidades da Mugen Caixa, que estavam escondidas debaixo de uma poderosa barreira de ocultação, algo que ninguém abaixo do nível dela jamais seria capaz de notar. Em seguida, ela conta que a habilidade do garoto está muito longe de ser considerada inútil. Ela permite invocações infinitas, e a raridade do que acaba sendo gerado depende diretamente da concentração de mana no ambiente. A empregada Mei fica explicando a hierarquia das raridades, do nível mais alto ao mais baixo: extra, super, ultra rara. Abaixo dela está ultra rara, S rara, normal e por fim, lixo, os itens de falha. E como Light não sabe ler, ele nunca entendeu bem o conceito de mana. Mei fica explicando que se trata de uma energia invisível presente no mundo inteiro, mas que a densidade é extremamente fraca perto da superfície, razão pela qual as chances de invocar uma carta super ultra rara como ela lá em cima eram praticamente zero. Contudo, essa situação muda completamente na profundeza da masmorra, onde a energia mágica de mana é densa e abundante, e ali as probabilidades de invocar itens e servos de altíssimo nível aumentam bastante. E sem saber como é que o protagonista foi parar aqui, Mei fica elogiando, imaginando que ele teve a coragem de descer tão fundo apenas para despertar o verdadeiro potencial da sua habilidade. Light, no entanto, se recusa a se passar por um herói. Ele confessa com sinceridade que jamais teria chegado àquele lugar por conta própria e revela toda a verdade. Seus antigos amigos se voltaram contra ele e o espancaram brutalmente, perfurando sua perna com uma flecha e deixando ele para morrer. À medida que desabafa, as memórias dolorosas o invadem. Entre lágrimas e um sentimento avassalador de revolta, Light jura que não vai descansar até que todos os traidores paguem pelo que fizeram, e sem hesitar, Mei o abraça delicadamente, lamentando de todo o coração o sofrimento pelo qual o seu querido mestre passou. Ela o tranquiliza, garantindo que com seu poder ao lado dele, punir os traidores vai ser simples, e implora por uma ordem para caçá-los e trazer suas cabeças como troféus. Light fica recuando em um passo de silêncio. A empregada Mei fica pensando que essa hesitação deve ser por causa da grande compaixão no coração dele, e reforça que aqueles monstros não merecem piedade, mas Light a corrige. O problema não é a compaixão, ele confiou em quem não devia. Ele foi enganado, espancado até a beira da morte e jogado no fundo daquele lugar amaldiçoado por causa da sua própria fraqueza. Para ele, a prioridade agora é ficar mais forte. Ele reconhece que chegar nesse nível pode parecer impossível para o humano comum, mas faz questão de realizar a vingança com suas próprias mãos em vez de pedir para alguém. E ao perguntar para a empregada Mei se ela tá achando ele idiota por esse desejo, a empregada responde na hora que jamais pensaria algo assim, e pelo contrário, ela declara que o desejo de Lydia se tornou a sua própria missão, e que seu dever é ajudá-la a concretizar essa vingança pessoal, pois acredita no potencial dele mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Emocionado com tamanha lealdade, Light agradece e com seus objetivos alinhados, ele ativa a habilidade Mugen Caixa repetidamente nas profundezas do abismo, determinado a dominar seu poder e erguer uma força capaz de esmagar os seus inimigos. E é com isso que a gente chega no finalzinho da parte 1 desse anime. Quer continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.